Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui junto aos nossos irmãos do Grupo Espírita Allan Kardec para fazermos esse trabalho, né? Hoje o tema que vamos tratar é a busca da felicidade. Quem não quer ser feliz? Todos nós almejamos a felicidade. Mesmo as pessoas mais equivocadas, que nós entendemos como equivocadas, né, estão na busca da felicidade. No entanto, é preciso entender esse tema de uma forma um pouco mais profunda, e o Espiritismo nos traz esta forma de entender a felicidade de um jeito muito mais profundo. Quantos de nós, né, nos enganamos muitas vezes com respeito ao que é felicidade? Nós confundimos muitas vezes com o prazer, porque o prazer traz algum certo tipo de satisfação, não é? Mas logo depois do prazer, muitas vezes, dependendo, pode acontecer o desprazer e uma nova busca novamente pelo prazer. E muitas vezes as pessoas, né, a sociedade cai em vícios repetitivos nesta busca do prazer. Não que o prazer não possa ter um contexto, né? Ele pode ser parte da nossa felicidade. Mas então, o tema hoje é a busca da felicidade e nós vamos trabalhar ele buscando entender a partir da literatura espírita, né, dos livros das obras básicas e da Joana de Ângeles e do próprio Leon Denis, entender esse tema, né, sob a luz da doutrina espírita, não é? Nós podemos começar a tentar entender a felicidade com Joana de Ângeles, que nós precisamos ter um sentido na nossa vida, um porquê viver, né? Então a Joana de Ângeles nos coloca no livro Triunfo Pessoal: a vida sem sentido é uma experiência sem vida. Ou seja, ela está dizendo que quando nós perdemos o sentido da existência, nós começamos a deixar de viver. Além disso, ela nos coloca que o vir a ser dá sentido existencial à vida, promovendo-a e dignificando-a, tornando-a saudável e bela. Mais adiante a gente vai refletir mais sobre essa questão do vir a ser, não é? Mas dentro de nós, como fosse uma árvore, né, frutífera, que ela, quando nós vemos ela pequenininha, né, nós estamos vendo apenas uma árvore verde, muitas vezes, né, e sem nada, né, nada para alimentar, nada para adocificar a vida. Mas depois que ela amadurece, cresce e começa a dar o fruto, este é o vir a ser da árvore. Ela se torna frutífera, ela produz algo maior, né? E aí ela produz muitas vezes uma laranja, imagina uma laranja docinha, né? Ela está dando um fruto dela, esse vir a ser. Nós, espíritos, nós somos imperfeitos, muitas vezes nós olhamos-nos, né, tão primitivos ainda, mas dentro de nós dorme um arcanjo, anjo de luz, ou seja, a nossa evolução está acontecendo aos pouquinhos, e esse vir a ser é se tornar maior, né, espírito mais evoluído. Mais adiante a gente vai estudar um pouco mais, entender um pouco mais essa questão, né? Então, o fato de nós pensarmos, termos uma razão, né? Naturalmente precisamos de um sentido para o nosso fazer, para a nossa vida, e até um sentido mais profundo, o sentido da existência humana. Por que existimos? Viktor Frankl nos traz essa reflexão, né? Ele que é um psicólogo judeu, né? Estava morando na Alemanha na Segunda Guerra, e ele escreve
mesmo antes da Segunda Guerra, ele escreve sobre essa busca de sentido do ser humano. Então, o simples fato de nós pensarmos, as coisas precisam ter uma razão de ser, uma lógica, né? E só no ser humano, no reino nominal, que acontece essa lógica, essa razão. Então, nós, para existirmos, para nós estarmos saudáveis, né, nós precisamos entender a razão das coisas, e o tempo todo nós buscamos isso. Então, ser feliz, em parte, também busca entender as questões, como funcionam. Não necessariamente, né, nem todo ser humano busca entender a razão. Mas aqui tem duas figuras, né? Uma pessoa ali com a mente toda ordenada, né, o fiozinho toda ordenada, e a outra toda desordenada, né? Então essa pessoa que está ordenada pode ajudar a outra a ordenar a sua mente, ajudar o outro, né? E a outra questão ali é o mecanismo da mente, né? A outra imagem é o mecanismo da mente, que o mundo tem uma lógica, uma razão de ser. Não é uma lógica mecanicista, nós sabemos, mas precisa de uma lógica. Então, temos essa necessidade de ter uma razão de ser das coisas, né? Isso com Viktor Frankl, e que Joana de Ângelo nos traz. E o Espiritismo é uma doutrina muito tranquila nesse sentido, justamente porque ela nos faz pensar, ela nos traz o sentido da nossa vida, a razão de nós existirmos, que é voltada para a nossa realização, para a felicidade, portanto, né? O vir a ser é essencial na estruturação da saúde do indivíduo, que trabalha motivado para alcançar o objetivo da existência humana, que é a busca da felicidade. Joana de Ângeles em Triunfo Pessoal. Então, Joana de Ângeles nos traz, né, que um dos objetivos essenciais da vida é a busca da felicidade, é a busca da plenitude. Deus é plenamente feliz, sempre feliz, eternamente feliz, plenamente feliz, né? E nós também, de alguma forma, está plantadinho dentro de nós que nossa busca é se tornar felizes também. Mas é importante entender que essa felicidade que Joana de Ângeles está falando é da felicidade verdadeira e não da felicidade falsa. A felicidade verdadeira é quando nós estamos de acordo com as leis divinas, com as leis que regulam a ética, com as leis que regulam a moral, com as leis que regulam a perfeição do universo, com as leis divinas. Então, quando nós estamos em sincronia, quando nós estamos exercendo essa lei divina, nós estamos no rumo da verdadeira felicidade. Quando nós estamos sendo egoístas, pensando só na felicidade própria, nós estamos desviando do caminho e muitas vezes causando infelicidade. E na medida que nós causamos infelicidade, pela lei natural, né, de reflexos das nossas ações, das ações e reações, né, o reflexo que cada ação nossa tem, naturalmente vem nos a fazer infelizes depois. Então, esse vir a ser que Joana de Ângeles está trazendo novamente, né, é essencial na nossa estruturação, na nossa saúde mental, porque nós temos um objetivo daí na vida, sempre, independente da condição que nós tivermos, que é se tornar plenos, mais evoluídos e, portanto, felizes, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, né, não tem como falar de felicidade sem também falar sobre as aflições que o mundo traz, né? Tem um item 23 que fala dos tormentos voluntários. Então se diz o seguinte: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Então essa felicidade absoluta, né, nós não vamos encontrar. Mas o que nós podemos encontrar então, né? Uma felicidade mais perene no nosso interior.
Então, continua, né, a mensagem. Se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são imperecíveis. Então, o texto eu tirei um pedacinho aqui, mas fala que se a pessoa buscasse a felicidade não nas coisas perecíveis, sim, ela poderia ter. Porque, como já dizia Buda, né, uma das causas do sofrimento é nós buscarmos a felicidade no que é impermanente e não no que é permanente. O que é permanente nesse mundo, né? São as virtudes praticadas por cada pessoa, e essas virtudes internalizadas é que a alma leva, é a sua riqueza, né? Ela pode ter a riqueza material, mas essa riqueza fica aqui. A riqueza que nós levamos é os bons pensamentos, as boas virtudes que nós cultivamos aqui nessa terra. Então, se nós irmos colocando nosso pensamento, nossos sentimentos na busca dessa virtude, gradativamente nós nos tornaremos mais felizes, como nos diz o Evangelho, que dá a calma, a consciência, a calma à nossa alma, né? As mentes muito culpadas por erros, né? Mesmo aquelas empedernidas, aquelas mentes mais congeladas, lá no fundo elas sentem que erraram, e isto é causa de sofrimento para nós, né? Então, na medida que nós vamos evoluindo, vamos acertando, vamos fazendo bem, vai nascendo a paz da consciência. E essa paz da consciência é uma forma de felicidade, se não uma das maiores felicidades, como nos traz o Evangelho. Joana de Ângeles, no Despertar do Espírito, né, ela nos traz que muitas vezes, mergulhado na sombra da desidentificação de si mesmo, ou seja, aquela pessoa que não está identificada com a essência, com a alma, com o espírito, com o self, né? O ser ainda embrutecido não sabe eleger as aspirações éticas e estéticas para a felicidade, perturbando-se na contínua busca do atendimento às necessidades fisiológicas, às sensações, em detrimento das emoções psicológicas, as mais nobres, que o capacitam para a conquista do belo, do nobre e do bom. Então, a grande massa ainda da humanidade está desidentificado da sua essência com o espírito. A maior parte das pessoas está identificada somente com o corpo material, e muitos até negam o espírito, a existência do espírito, né? Que Kardec trouxe as provas, e inúmeras pessoas estudiosas da atualidade, né, trazem as provas da continuidade da vida, né? O psiquiatra Ebem Terceiro, que teve uma experiência de quase morte, tem um canal de YouTube agora falando milhares de pessoas que tiveram experiências de quase morte, ou seja, estiveram à beira da morte, entraram em coma, a alma saiu e foi visitar outros planos e voltou para o corpo físico, trazendo toda essa experiência e relatando, né? Pessoas realmente, esse neurocirurgião famoso no mundo conhecido, que teve essa experiência de quase morte, ele escreve inclusive um livro, né? E traz essa prova da continuidade da vida. Mas ainda a maior parte da humanidade segue buscando só atender as necessidades do corpo e não do espírito, né? Então ela perde em algum momento o contato com a felicidade, daí vem as angústias da matéria, né? Do que é perecível. O despertar da consciência, saindo da obscuridade, do amálgama do coletivo para a individuação, é acompanhado pelo sofrimento, qual o parto que proporciona o desabrochar da vida, porém sob o guante ainda inevitável da dor. Então, a pessoa, quando voltada somente para o mundo material, naturalmente ela sobrecarrega com os pesos da vida material,
do desespero, muitas vezes, ou da busca do prazer excessivo, que vira um tormento também para ela, né? Então, ela nesse tormento, ela se torna infeliz. E nesse se tornar infeliz, ela começa a refletir, ela começa a pensar se tem algo mais, se existe algo além daquilo, se existe um alívio para a sua dor. E ela busca daí, a partir disso, despertar. E nessa busca ela encontra a essência, o espírito imortal, a espiritualidade. E começa daí a se ligar ao transcendente. Então, por isso que Joana de Ângeles está nos colocando aqui, que ainda a dor é inevitável, porque é ainda o que desperta o ser para a busca da verdadeira felicidade. Colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo, destituído de significação real, né? Repetindo aqui. Por isso, jornadeio de uma para outra satisfação, as multidões em aturdimento, sempre sedento de novas experiências e de novos gozos. E daí vem aquelas ideias, assim, às vezes das pessoas, né? Tem que aproveitar o agora, tem que aproveitar muito. Não, tem que aproveitar agora para evoluir, para desenvolver virtudes, né? Para amar, para crescer. E muitas vezes a conotação desse aproveitar agora é ter muito prazer, né? Que acaba antecipando a morte, muitas vezes dependendo do prazer, pelos excessos da bebida, da comida, né? Das festividades, etc., que desgastam demais o ser e não trazem efetivamente a felicidade que a pessoa busca. Então, está muito distorcido às vezes, né? Eu vejo até muitas vezes no meio espírita as pessoas retransmitindo mensagens, dizem, curtam agora, vivam agora, mas com conotação, com o sentido de viver o material e não viver o espiritual. Então, vamos tomar o cuidado, vamos olhar o que nós estamos compartilhando, porque é importante viver o agora, sim, angariando valores imperecíveis para o espírito. E quais são esses valores, né? Nós vamos conversando um pouco mais adiante sobre quais são esses valores, mas geralmente é praticar o bem, as ações do bem, né? Aderirmos às ações. Com certeza estamos aproveitando a vida quando nós estamos praticando o bem. Seja para aquelas pessoas que convivem conosco, na nossa família, né, nossos amigos, sendo para os desconhecidos que passam por necessidades. Né? Então, é uma forma assim. Escreve Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, que eu recomendo, super recomendo esse livro. Né? Daí eu vou refletir um pouquinho ainda com Joana de Ângeles, né, sobre Abraham Maslow, que é um terapeuta, psicólogo americano, que ele construiu a pirâmide das necessidades. Então nós temos diversas necessidades, eu posso até passar adiante ali, né, para a gente dar uma olhada. A pirâmide da necessidade, segundo Abraham Maslow, né, nós temos vários níveis. Então as necessidades fisiológicas, né, então a pessoa sente fome, precisa comer, sede, precisa beber, sono, precisa dormir, né. A questão da relação sexual, de ter uma troca saudável na relação sexual, né, da respiração, enfim, são as necessidades fisiológicas, né? Até mesmo da excreção, enfim. Mais adiante, além dessas necessidades, todos nós temos a necessidade de segurança, segurança do corpo, do emprego, de recursos, né? Da família, da saúde, da propriedade. Então são necessidades coletivas que, para Maslow, todas elas vão trazendo algum nível de realização, cada vez que a gente supre uma necessidade adequadamente, sem o excesso, obviamente, né? A pessoa comer demais vai passar mal. Então, mas se a gente supre a necessidade de alimentação adequadamente, de sono, enfim, nós vamos ter um bem-estar, não é a felicidade, mas um bem-estar. De segurança também, nós vamos ter um bem-estar. E todo mundo precisa de amizade, família, intimidade de relacionamento, né? Relação amorosa, enfim. É uma necessidade, apesar de que muitas pessoas optam, né,
por ter um amor pela humanidade, que também é muito saudável e estaria na maior realização, que seria a realização transcendente. A estima, todos nós precisamos desenvolver confiança, autoestima, de respeito aos outros, né? E por último, a realização pessoal, e mais acima delas, a transcendente, que é essa realização pessoal que traria a verdadeira felicidade, que são os valores morais, ou seja, a pessoa ser correta, ser honesta, a pessoa ser justa, né? A criatividade de criar novas coisas, a espontaneidade, né? Então, a ausência de preconceitos, sentimentos mais nobres. Aqui para Maslow, neste momento, nesse lugar, seria a plenitude do ser. E ali nesse lugar, na realização pessoal, é que estariam a transcendência e as experiências culminantes, ou seja, as experiências espirituais. Experimentar Deus, a conexão com o universo, a conexão com o anjo da guarda, com o espírito protetor, com os espíritos evoluídos, com a nossa essência mais nobre. Aqui nesse lugar estaria a nossa realização maior. Para Maslow, teria que realizar todos os níveis, né? Tanto da fisiologia até o último, para a pessoa ser feliz. Joana de Ângeles nos diz que para nós sermos felizes, muitas vezes nós podemos não ter alguns desses elementos e ainda ser feliz, ainda ser realizado, porque nós temos a experiência interior da iluminação interior, né? E quando nós temos a iluminação interior e essa experiência do transcendente de Deus, o demais consegue se lidar. Veja os apóstolos, né? Paulo de Tarso, que tinha toda a riqueza, era nobre, enfim, não era feliz quando se tornou cristão, então simples, tecelão, trabalhando no deserto, passando calor, passando sede, muitas vezes fome, e estava feliz. Por quê? Estava ligado ao transcendente, estava ligado a Jesus, aos espíritos superiores. Então ele estava ligado ao transcendente. Então, nós ainda mais frágeis, a gente reclama, se tem pouca coisa, tem isso. Obviamente a alimentação tem que ter alguma, né? Senão a pessoa vai perecer, vai desencarnar. Mas não o excesso, né? O Paulo de Tarso vivia em constante insegurança e era feliz, né? Vivia sendo perseguido, etc. Perseguidor, ele passou a ser perseguido, mas era feliz. Então, mesmo com algumas dores, com algumas necessidades não atendidas, o espírito pode ser feliz, se ele for realmente identificado com um plano maior. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, né? Mas nós estamos aí lutando para, aos poucos, desenvolver. Cada um, quando reencarna, assume algumas tarefas, algumas questões para a evolução. E muitas vezes é passar por algumas necessidades para a felicidade do espírito. Então deixa de ter algumas coisas para buscar a sua felicidade espiritual, não é? Então, muitas vezes, nessa busca pela felicidade, quando ela é invertida para o mundo material, somente para as necessidades básicas, ali como Maslow, né? Só na questão da comida, da alimentação, do sexo, muitas vezes algumas pessoas ainda se envolvem com drogas, que é pior ainda, né? Tentando buscar a felicidade, uma felicidade falsa, porque a droga causa um momento de prazer, e depois dias de tormento, né? Anos às vezes de tormento pela drogadição. Então nessa busca pelo material e na falta da busca da essência espiritual, ou seja, na falta de Deus, busca o homem preencher o vazio deixado por esta falta. Então, um dos problemas da humanidade atualmente é a falta de Deus, né? Uma das questões da humanidade é a falta da espiritualidade, é a falta da fé, do entendimento maior, do transcendente, né? Não necessariamente de uma religião, mas da espiritualidade, desse sentimento de pertencer a algo maior,
desse sentimento de que tem uma ordem no universo e tem um propósito no universo, que é a evolução do ser, é a sua plenitude, né? Então, na falta de Deus, dessa espiritualidade, fica um vazio interior. E daí, muitas vezes, a pessoa busca preencher esse vazio, quando não cai numa depressão, né, com coisas materiais, em ter mais objetos, né, em ter mais poder, em ter mais dinheiro, nas drogas, como eu falei, na importância pessoal, né, no orgulho de a pessoa viver numa pequena comunidade e tentar ser ou sentir-se o melhor de todos naquela comunidade, né? Na competição que acontece às vezes dentro das famílias, né? As pessoas se competindo, quem são melhor, é falta de Deus, é falta de essência espiritual, porque quando a gente está em Deus, está tranquilo as coisas, né? Então a pessoa busca tudo isso e confunde com felicidade, como diz Joana de Angeles em Conflito Existencial. Então, esse vazio, como preencher esse vazio, né? Como buscar, né? Como buscar Deus? Preencher o vazio seria realmente buscar Deus, né? Mas de que forma nós podemos buscar? Como é que é buscar Deus? Tem diversas formas. Eu trouxe uma visão um pouco mais também espiritual, né? Mas também psicológica. Então, a gente vai vendo que buscar Deus é primeiro meditar sobre sua existência, entender que Ele é pleno, né? E o Espiritismo tem os ensinos, né, da doutrina espírita, fundamentam a existência de Deus, fundamentam muito bem no Livro dos Espíritos, no livro A Gênese de Allan Kardec, mas muito mais no Livro dos Espíritos. Os espíritos ali argumentam, é um argumento muito básico, mas muito racional e faz todo sentido, e dá o sentido para a vida, né? Não é nada no universo inteligente que não tenha necessidade de uma causa inteligente, né? Se nós saímos no meio do deserto, caminhamos no meio da rua, encontramos um celular, né? Essas maquinazinhas complexas, que fazem 1000 tarefas, que substituíram 1000 aparelhos, né? Desde um relógio despertador até uma câmera de televisão, uma câmera de filmagem, uma câmera de fotografia, né? Então, substituiu muitas coisas, né? E ainda além de servir para telefonar ainda. Se nós acharmos um telefone, não vamos dizer que o acaso criou aquilo ali, né? Nós vamos dizer que foi um homem inteligente, uma indústria, que foram múltiplos homens trabalhando, projetistas, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro de informática, né? Foram inúmeras pessoas trabalhando para aquele aparelho estar ali, né? E o universo, nós seres humanos somos muito mais complexos do que um aparelhinho de celular. Então a causa só pode ser inteligente o homem sendo inteligente. O universo organizado, né? Mesmo que o homem não entenda ainda às vezes a sua organização e não entenda bem a lei da destruição e da criação, né? O universo tem uma ordem, uma organização profunda. Então essa ordem toda, quem é que dá essa ordem toda, né? Da onde vem? Só pode vir de Deus. Então primeiro é raciocinar, é meditar sobre essa lógica que o Espiritismo nos traz. Eu recomendo daí a leitura do Livro dos Espíritos sobre Deus, né? Depois tem Leon Denis também que fala, e outras obras mais atuais aí editada pela FEGS que fala sobre Deus. Então, isso é uma forma, então, buscar de uma forma racional. A outra aqui tem uma foto, né? Um girassol que vai sempre acompanhando o Sol. Então, seria a representação de Deus, né? Essa estrela é só uma representação, um símbolo, né? E nós aqui na Terra buscando Ele, tentando encontrar, sempre na direção dele, né? E o outro símbolo é um pontinho num círculo maior. O círculo representaria Deus, né? A totalidade de tudo. O círculo representa a totalidade dentro da psicologia, né?
junguiana, enfim, a psicologia profunda, e o ponto seria nós. E esse ponto, ele vai se expandir, é um ponto redondo também. Então, quanto mais a nossa mente se expande, quanto mais nós crescemos, mais perto de Deus nós estamos. Quanto mais sentimentos nós temos, né? Quanto mais amor nós temos, mais perto de Deus, porque Deus, de certa forma, é amor. Quanto maior a nossa razão, nosso raciocínio, nossa inteligência está desenvolvida, mais perto de Deus nós estamos, porque Deus também é razão, é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas na linguagem dos Espíritos, né? Quando pergunto o que é Deus, né? Então, o Logos, a razão, mais o ágape, a caridade, é uma forma de expandir o nosso ser em direção a Deus. Então a nossa consciência, ela está sempre em expansão, apesar de nossa caixinha que parece estar fechadinha, né? Não está crescendo mais, só quando a gente se alimenta demais, engorda um pouco, né? Fisicamente. Mas a nossa alma, sim, está em expansão, o nosso interior está em expansão, em direção a Deus. Então, não é só o conhecimento de Deus é o conhecimento perfeito, é o conhecimento que organiza todo o universo, que mantém todo o universo organizado, desde o microcosmo, desde das mínimas células, dos mínimos átomos, até os grandes astros, os grandes sóis, os grandes planetas, né? As grandes galáxias e o universo todo. Então, é uma razão, né? É a inteligência suprema do bem que organiza tudo, né? E que constrói tudo. Então, quando nós usamos nosso raciocínio para construir, para elevar, para desenvolver, nós nos aproximamos de Deus. Então, uma das formas de se desenvolver em direção a Deus, então, é nós evoluirmos, né? E também se doar. Se tem uma grande felicidade, Deus doa-se para o universo, né? Ele constrói tudo, sustenta tudo, e ainda nós viemos dele, então nós somos uma doação divina também, né? Então a felicidade de se doar, tudo que Deus fez é perfeito. Então, na medida que nós também aprendemos a doar algo de nós, nós estamos praticando o amor e estamos, por isso, também se aproximando de Deus, e nos causa felicidade. Essa é a felicidade dos anjos, dos espíritos evoluídos, né? Anjo e espírito evoluído é o mesmo sinônimo. Para nós espíritos, todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo, vamos nos desenvolvendo. E na medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos chegar a espíritos puros, que daí emitem uma grande luminosidade, a grande felicidade. E esses espíritos, né, eles se doam, né? É a grande felicidade, é dar-se, é o amor verdadeiro e puro. Então, anjo é um nome que dá para esses espíritos muito evoluídos, mas que não foram criados anjos, foram criados igual a nós, só que chegaram a um nível altíssimo de evolução, né? Então, a doutrina espírita é, por excelência, uma doutrina de evolução, de progresso e de liberdade. Então, é a doutrina da evolução, nós somos sempre em crescimento, em desenvolvimento. É uma doutrina que provoca em nós a busca de despertar, dessa ampliação da nossa consciência, né? Do vir a ser, lá de Joana de Ângeles, né? Da evolução. Em vez da visão de uma imobilidade beata e estéril, é uma vida de atividade, de qualidades morais. É a felicidade de se dar a todos e de elevar os outros, elevando-se a si mesmo. Então, é uma doutrina que nos leva a evoluir. Ao contrário, a pessoa diz, morreu, desencarnou, descansou, né? Agora a pessoa descansou. Não, o espírito é atividade. Ele precisa de atividade para ser feliz, né? Mesmo o aposentado, que a pessoa não pode mais trabalhar, está na cama ali, a mente pode trabalhar para o bem, fazer prece, movimentar pensamentos, conversas positivas. A pessoa se sente viva,
né, produzindo. Quando ela para, realmente, às vezes, é bastante complexo. Então, aquela ideia de ficar lá no plano espiritual, no outro lado da vida, no céu, lá, uma vida beata, né, de ficar parada, né, estéril, sem produzir nada, não é verdadeira. O Espiritismo traz que os espíritos, quanto mais evoluído, mais eles produzem harmonia e felicidade e crescimento para o universo todo. Então, a doutrina espírita é de elevação, e a felicidade está nessa busca desse fluxo com harmonia, sem essa loucurada da vida moderna, né, que às vezes leva ao estresse e ao adoecimento da mente, né? Quantas pessoas doentes por estresse? Encontrar o fluxo de desenvolvimento, sem ficar se culpando, mas também sem esses excessos, né? Mas também sem ficar parado, que causa um sofrimento, né? O ser evoluído, daí Leon Denis, é fantástico, né? É um livro muito legal, muito interessante. O gênio céltico e o mundo invisível, né? Então ele fala dos celtas, da origem lá de Allan Kardec, que era na última... numa das encarnações, né? Allan Kardec era druida, né? E druida é celta, né? É um sacerdote druida, que era uma nomenclatura que dava-se para alguns iniciados lá daquele tempo, né? Era celta. Então, Leon Denis também, Allan Kardec diz para ele, né, que ele também tinha origem lá no povo céltico, que é um povo ali da Europa, que envolve a Grã-Bretanha, a Inglaterra, envolve a Alemanha, alguns outros países ali nórdicos, né? São povos que habitavam ali em determinada época, e que Kardec foi encarnado lá e desenvolveu um grande trabalho lá também, missionário naquela época, né? Leon Denis também, né, foi encarnado lá. Então, nesse livro ele traz algumas coisas nesse sentido. Então, Leon Denis nos traz nesse livro o ser evoluído é mais feliz dando que recebendo. E por aí podemos compreender a felicidade de Deus a espalhar a sua própria substância sobre a sua obra em proveito das suas criaturas e na medida dos seus esforços e dos seus méritos. Então, o que ele está dizendo para nós, né? Que Deus recompensa-nos na medida que nós vamos nos esforçando para melhorarmos, para tornar o mundo melhor. Vai nascendo dentro de nós uma recompensa, que é a felicidade. Vai sentir a felicidade quando terminar um trabalho. Depois, foi difícil, foi trabalhoso, mas eu consegui. Que felicidade! É uma felicidade mais duradoura essa, né? Quando a gente faz um trabalho espiritual, constrói algo, vamos construir um centro espírita, e daí se une, todo mundo trabalha, é difícil, é esforçado, mas chega lá, quando termina, aquele sentimento de prazer de ter construído. Quando nós lutamos para fazer uma formação, para trabalhar para a humanidade, para fazer algo pelo próximo, nós vamos lá, conseguimos, nós sentimos plenitude, felicidade duradoura. Quando a pessoa luta para manter a família unida, para transformar, para ajudar aqueles a conduzir os filhos no caminho do bem, conseguindo ou não, ela sente satisfação dos seus esforços. Quando o espírito se esforça para minorar a fome, a pobreza, quando se esforça para diminuir as dificuldades, os sofrimentos do mundo, o que ela sente? Felicidade por trabalhar pelo bem. Quando aquele engenheiro ou construtor da obra luta para alimentar os seus filhos e construir aquele prédio, quando ele chega ao final do mês, ele sente a recompensa do salário sagrado, mas também a recompensa de estar fazendo algo, a satisfação interior do trabalho. Então, nós temos sempre, em todas as nossas atividades, se nós estamos conectados, se nós não estamos mal-humorados,
Se nós não estamos negativos com nosso fazer, nós vamos encontrando a felicidade naquilo que fazemos. Então, a felicidade é uma coisa muito interessante. Um tempo atrás teve uma reportagem, um motorista de ônibus, e ele cumprimentava todo mundo, ele dizia bom dia e desejava coisas boas para todos os seus passageiros. Ele cumprimentava ao entrar, ele cumprimentava ao sair nos Estados Unidos, e ele perguntaram para ele, você é feliz? Ele disse, eu sou feliz porque eu converso com as pessoas, eu ajudo todo mundo, né? Todo mundo que passa aqui eu desejo, eu sou feliz por isso, eu sou feliz naquilo que eu faço. Então nós podemos ser felizes naquilo que nós estamos realizando, né? Agora, se a pessoa está realizando de mau humor, de má vontade, não está muito afim, o que acontece? Ela fica infeliz e daí começa o sofrimento, a aumentar os seus sofrimentos. Então, Leon Denis está nos dizendo aqui que nós doarmos, né, é como Deus faz, né? Então, e Deus espalha a sua providência em todo o universo, né? Em todos nós. Então Ele nos recompensa com a felicidade pelos nossos esforços, então, e pelos méritos. Muitas pessoas querem a felicidade de graça. Ela não vem assim, né? Ela vem por uma construção que nós possamos fazer, né? O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, nos diz Leon Denis, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nós tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Então, o objetivo maior da evolução, né, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre em si, mas a felicidade espiritual. A felicidade espiritual pode ser vivida já aqui, como nós estamos falando, né? Cada vez que nós fazemos algo maior, ela vai ter uma mescla, né? Mas nós vamos estar cada vez mais felizes por estar seguindo o caminho, né? Disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui o objetivo moral da reencarnação. Então, e disciplinando nosso pensamento, não existe felicidade sem disciplina, né? Pensa bem, os carros sem sinaleira, sem mão, qual a mão que a pessoa vai dirigir, qual lado que ela vai dirigir. Imagina, vira um caos, vira acidente, vira sofrimento. Imagina um hospital que não tem organização, não tem administração, uma indústria que cada pessoa faça o que quer, como é que vai ser? Um supermercado, tudo desorganizado, que a gente não sabe qual o corredor, quanto sofrimento dá. Então, isso é organização, é disciplina. Nosso interior também precisa estar disciplinado, nossos pensamentos precisam estar ordenados. Nós precisamos encontrar lá uma caixinha para cada coisa e resolvendo cada um dos problemas lá na nossa mente. Isso aqui está resolvido, está numa caixinha. Daí chama-se isso de pessoa bem resolvida, a pessoa que sabe o que quer da vida, a pessoa que sabe o que quer da sua carreira profissional, a pessoa que sabe o que quer da sua vida sentimental, a pessoa que sabe o que quer do seu caminho espiritual, tudo muito organizado. Então, a pessoa que vai disciplinando e vai sabendo o que quer, ela começa a ter uma plenitude, né? De modo, então, que a plenitude, a felicidade sejam conquista a ser lograda. Pensar bem é fator de vida que propicia o desenvolvimento, a conquista da vida. Joana de Ângeles em Autodescobrimento. Então, pensar bem é fator de felicidade.
pessoas pessimistas, pessoas que estão sempre, tudo não vai dar certo, eu não sou bom, autocrítica exagerada, né? Sabotam. Pessoas que estão sempre pensando nas tragédias, no mal da vida, está sempre perseguindo as notícias negativas, vai ser mais infeliz naturalmente. A pessoa que desfoca, que não entende o porquê do sofrimento, e o Espiritismo traz a razão de ser do sofrimento para cada um de nós, além daquilo que nós falamos sobre, às vezes é para o despertar do espírito, muitas vezes tem karmas envolvidos, às vezes tem a forma de realmente de como a pessoa está lidando com a vida, né? Então tem vários motivos pelos quais a pessoa pode estar em sofrimento. Então pensar bem é fator importante para a conquista da vida e da felicidade. E o Espiritismo fornece as ferramentas para nós aprendermos a pensar bem, a entender os mecanismos da vida, da reencarnação, do renascimento, dos desencarnes. A gente vai estar melhor preparado para lidar com a vida e com o desencarne, com aqueles entes que partiram. E, portanto, mesmo passando por alguma tristeza da partida, ainda assim redescobrir a razão de viver e de ser feliz. Porque aquele que partiu terminou a sua missão na Terra e continua em outro lugar. E nós que aqui ficamos também precisamos terminar a nossa missão na Terra. Queridos irmãos, obrigado por esses momentos de reflexão. Um abraço fraterno a todos os irmãos do GEAC, a todos os irmãos que nos prestigiaram assistindo essas reflexões, né? Muito obrigado. Fique com Deus. Um abraço fraterno a todos. Fiquem em paz e que Deus nos proteja a todos e nos ajude a encontrar o caminho da felicidade, que parte do nosso interior para a plenitude maior. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até um próximo momento que nós possamos aí nos reencontrar, né? Talvez pós-pandemia, e nós possamos sim buscarmos a felicidade juntos, porque não existe pessoa feliz sozinha, mas pessoas felizes unidas às demais. Um abraço fraterno a todos, fiquem com Deus, nos vemos em breve. Até!